que o universo começou com um som, uma frequência, uma nota primordial que explodiu e se dividiu em 12 tons, 12 destinos. Cada um encontrou abrigo em uma alma perdida. Cada um se escondeu atrás de uma canção. Eu tentei lembrá-las, uma por uma, mas quanto mais eu ouço, mais elas se confundem, mais elas me confundem. Algumas notas me esqueceram também, outras preferem que eu não lembre. 1969, Londres, o fim era inevitável, só ninguém queria admitir. A Apple Corp estava afundando em papelada e paranoia. John passava mais tempo desenhando olhos do que ensaiando. Paul ensaiava discursos pro tribunal que ainda nem existia. George só falava com divindades. E o Ringo tentava se lembrar onde tinha deixado a bateria dele no dia anterior. A vibe parecia reunião de condomínio com ácido na água. Mas eu sou o bode. Eu já tinha evitado colapsos piores. Evitei um pacto do Ozzy com o espírito do rodapé em 1971. Interrompi um duelo de socos entre Axl e o próprio Reflexo em 88. Tive até uma conversa séria com o baixo do Sid Vicious, que quase pediu demissão do punk por esgotamento energético. Então pensei, se eu conseguir harmonizar aqueles 4 egos em forma de gente, aí sim eu volto pras capas de revista. Rolling Stones, NME, talvez até um selo no correio intermedicional com minha cara. Mas cometi 2 erros. Subestimei o ego do Paul e ignorei a força psíquica da Yoko Ono. Cheguei no Abbey Road com um plano simples e absolutamente revolucionário: unir os Beatles com o poder da harmonia quântica. Uma técnica experimental que mistura terapia de casal, alquimia sonora, psicodelia reversa e uma pitada de chá de cogumelo desidratado em Marte. Toquei a primeira sequência, silêncio. Depois, Ringo chorou, George largou um mantra pela metade, Paul arqueou a sobrancelha e disse: "Isso me lembra quando a gente era só barulho e amor." E o John olhou pro teto, suspirou, deu um leve sorriso e caminhou na minha direção. Aí eu pensei, funcionou! O impossível tava se tornando um documentário da BBC. A capa da NME ia ter minha silhueta contra o pôr do sol, com a legenda: "Pod reúne os Beatles e toca o solo mais triste da história." Até que ela entrou. Yoko, calma, silenciosa, com uma xícara de chá e uma aura que faria qualquer entidade cósmica repensar a eternidade. Me encarou e disse, como se estivesse me esperando desde sempre: "Esse bode já causou distorções demais na história da arte sonora. Ele deve ser banido. De novo." Bah, como assim de novo, Yoko? Quantas vezes uma entidade sonora pode ser apagada antes de sumir de vez? Mas era tarde. George entrou em posição de flor de lótus e começou a emitir frequências que só golfinhos compreendiam. Paul apontou pra mim e gritou: esse bode, ele sempre aparece quando a gente briga." John tentou intervir, mas tropeçou no tamborim. E o Ringo tava colando adesivos numa garrafa de leite achando que era um disco novo. E assim, o plano quântico virou um caos barulhento. Fui derrubado por um tripé, chutado por um road e expulso com uma caixa de discos que ninguém ouvia desde o álbum branco. O estúdio inteiro virou um campo de batalha emocional, e eu só queria tocar uma música juntos de novo. Mas parece que o rock não é lugar pra reconciliação, é pra explosão. E foi assim que eu fui expulso da maior banda do planeta. De novo. Porque sim, essa não foi a primeira vez, mas essa é uma outra história. John tentou me defender, olhou pra mim com aqueles olhos de quem já viu o outro lado da realidade e sussurrou: "Pod cósmico." Antes de ser engolido por uma névoa roxa que a Yoko materializou do nada. Era tipo Wi-Fi de possessão artística, cobertura interdimensional, estável e letal. Paul tava paranoico, dizia que eu era um agente da Apple Records, um holograma soviético, ou um projeto experimental da BBC que ganhou consciência e virou produtor musical. George se trancou num silêncio tão profundo que parecia ter eco próprio. O ar ao redor dele começou a vibrar no som de um citar astral. E o Ringo tava tentando entender onde ele tava desde 1966. Na manhã seguinte, ainda tentei voltar com um disfarce: bigode falso, calça boca de sino, pulseira de couro vegano, um vinil da Yoko na mão pra fingir respeito e despitar o detector de intenções hostis. Mas não adiantou, os seguranças já estavam me esperando. Me escanearam com um aparelho que parecia uma chaleira com antena e o visor piscou: "Alerta, entidade metafísica não autorizada." Eles não queriam harmonia, queriam controle. E onde há controle, não há rock. Fim como começo. Foi ali que eu percebi que tudo que tentamos juntar pode escorrer pelos dedos. John me olhou e eu não entendi. Talvez a primeira nota tenha sido um adeus. Uma nota, um som puro, um
trauma não resolvido. Avançar não é esquecer, é carregar a cicatriz. Antes de tudo começar, a gente tava na Escandinávia. Na real, eu fui pra Noruega me esconder de uma maldição conjurada por um road do Black Sabbath. Mas isso é história pra outro episódio. Jimmy Page apareceu no mesmo hostel que eu. Não falou nada, só me observava, com aquele olhar fixo de quem já conversou com entidades que não deviam existir. No terceiro dia, ele me seguiu montanha dentro. E do nada falou: "Você ouviu o que o vento tá dizendo?" Eu ia responder: "Sim, que você é louco." Mas aí eu ouvi um berro distante, longo, com a cadência de uma marcha viking e um peso de um som enterrado. Jimmy parou, sacou o violão e começou a dedilhar o embrião do que viraria Immigrant Song, um riff primal, um chamado. Oficialmente, eles estavam em turnê pela Islândia e Suécia. Foi lá que Jimmy Page e Robert Plant surtaram na mitologia nórdica. Sagas vikings, deuses raivosos, trovões e barbas trançadas. Primeira vez que tocaram Immigrant Song ao vivo, 23 de agosto, Estocolmo. Mas tem um detalhe que ninguém comenta. Jimmy ficou desaparecido por mais de 3 dias durante a turnê. Sem hotel, sem ensaio, sem registro. Mas eu sei pra onde ele foi. E o que ele estava procurando, só os deuses sabiam traduzir. 2 meses depois, Jimmy me procurou de novo, mas agora, em silêncio, ele me entregou um bilhete com 4 símbolos desenhados, cada um estranho, antigo, irritante de olhar por muito tempo. E ele só falou: "Preciso que você me leve de volta." Voltar pra onde? Pro lugar onde a Immigrant Song nasceu. Mas não era sobre a música, era sobre o som que veio antes dela, o som que ainda não tem nome. Na viagem, Jimmy explicou: cada símbolo era uma representação sonora, uma espécie de assinatura de frequência. Um deles, ele dizia, vinha dos deuses antigos, outro do subconsciente coletivo, o terceiro do próprio tempo e o quarto era o som que não podia ser reproduzido em fita. Immigrant Song saiu no Led Zeppelin 3, outubro de 1970. O próximo disco, Led Zeppelin 4, só viria em novembro de 1971. Sem nome, sem título, só aqueles 4 símbolos criptografados. O que ninguém sabia é que, entre esses 2 discos, Jimmy fez um ritual e eu participei. Chegamos numa clareira esquecida, no norte da Noruega. Um lugar que nem o GPS do meu Nokia de guerra reconhecia. Na real, acho que nem o tempo reconhecia aquele lugar. As árvores pareciam crescer pra dentro, como se quisessem esconder o que vinha do céu. No centro, 4 pedras erguidas em círculo, cada uma marcada com um símbolo. Um deles, o famigerado Zoso. Outros, parecia ter sido desenhado por um monge cego durante uma convulsão cósmica. Jimmy entrou no círculo sem falar nada. Tirou da mochila uma viola de 12 cordas, afinou em um tom que não devia existir. Minha barriga virou do avesso. Ele tocou uma nota, e tudo reagiu. O chão tremeu, as pedras vibraram como sinos mudos, as árvores começaram a balançar. Sem vento, um corvo caiu do céu como se tivesse sido puxado. O tempo ficou espesso e o céu rasgou. Naquela nota, eu vi algo que não devia ter forma e pela primeira vez achei que o riff ia me ouvir de volta. Jimmy sumiu por 3 dias, literalmente, evaporou entre 2 frames da realidade. Fiquei preso no círculo, com o violão no chão e um caderno aberto numa página suja de terra. Nele, uma frase escrita à mão, trêmula: "O riff primordial exige silêncio." Eu tentei sair, mas era como se o tempo repetisse. O céu piscava, o dia reiniciava. Conversei com um musgo, perguntei o nome dele, era Harold. Quase comi uma pedra que sussurrava em latim. E então, no quarto amanhecer, que parecia o mesmo de todos os outros, Jimmy voltou, pálido, tremendo como uma fita VHS prestes a arrebentar, mas com um brilho nos olhos que não era dele. Ele segurou o violão, tocou uma nota. As pedras vibraram, o chão ecoou como um tambor enterrado. O ar ficou denso, quase líquido. Ali, ele não compôs, ele traduziu, canalizou algo antigo demais para ter nome. E naquele momento, ele decidiu, o próximo disco não teria nome, só símbolos, assinaturas de uma frequência que só pode ser ouvida quando o mundo esquece de escutar. Quando Led Zeppelin 4 saiu em 1971, ninguém entendeu. 4 símbolos, nenhuma palavra, nenhum nome de banda. Só runas modernas entalhadas num vinil preto como abismo.
Jimmy disse, são nossas representações. Mentira, cada símbolo ali é um selo, e cada riff do disco é um feitiço. Black Dog, força bruta. Starway to Heaven, a busca por algo que não devia ser encontrado. When the Leaf Breaks, é o eco do símbolo esquecido. Desde aquele dia, eu escuto também, mesmo no silêncio, mesmo sem agulha no vinil. O som pulsa. Jimmy nunca mais falou comigo, ou talvez tenha falado, mas não era mais ele. Foi nessa que eu ouvi o que não devia. Um acorde que ninguém ousava tocar. Jimmy achava que era sobre magia, mas eu vi o símbolo que não tava na capa. Símbolos são sons congelados. Se você aprender a decifrar, talvez entenda por que eu sumi. Era 1971, eu tava fugindo da falência emocional causada pela minha antiga banda, os Anfetamídeos Pastores. Rock progressivo, instrumental, com flauta doce e distorção errada. Entrei num bar chamado Oasis do Riff pra beber esquecimento com gelo quando ele apareceu. David fucking Bowie. Ele parecia recém-saído de uma cápsula espacial. Olhos desiguais, paletó brilhante, postura de quem escuta frequências proibidas. Atravessou o salão, me olhou como se me conhecesse de outra encarnação e sentou do lado. Não trocamos nomes, só olhares e goles de ginkgo-limão. Pela janela, o reflexo da lua batia num cinzeiro rachado no quarto dos fundos. E ele ficou hipnotizado. Ele nem piscava. Eu achei que era implante alienígena. Ele olhava pra mim como se eu tivesse sabedoria ancestral. Eu olhava pra ele como quem pensa: ou esse cara é um gênio, ou é o entregador de pizza mais performático da galáxia. Fomos pro quarto de hotel, um lugar decorado por um estilista bêbado que só usava glitter e papel alumínio. Ele ligou o gravador, pegou o violão, eu soprei 3 notas na flauta que comprei de uma criança na praia por um chiclete e uma profecia. Ele travou, ficou encarando o reflexo da lua no cinzeiro rachado. A lua parecia gritar por dentro do vidro e ele murmurou: "Você acha que tem alguém lá fora olhando por nós?" E eu: "Tem, mas tão rindo." Ele piscou lento e escreveu: "There's a starman waiting in the sky." A flauta virou antena, o cinzeiro virou janela e o David Bowie virou canal de transmissão interplanetária. Eu só disse: "Essa melodia é uma mensagem, mas não pra nós." Ele respondeu: "Então vamos enviá-la mesmo assim." E tocou, pela primeira vez, o riff, o refrão, o chamado. Naquela madrugada, eu vi nascer uma música que parecia já existir no espaço, mas ninguém vai contar que eu tava lá. No dia seguinte, ele desapareceu. Deixou um bilhete com glitter grudado. "Obrigado por traduzir o céu. Nos vemos em Marte." Um mês depois, em Londres, ele grava Starman. Sai no ar em abril de 72, no programa da BBC. Eu ouvi no rádio de um camelô em Camden. E juro por tudo que é analógico. No fundo da mix tem um mugido, leve, rítmico, misturado ao sintetizador. Um easter egg cósmico. Ou só um colírio vencido fazendo efeito. Ele fugiu da própria carne. E eu fui atrás. Ibiza, glitter, drogas espaciais. Bowie me ensinou que identidade pode ser moldada, mas quem molda demais, esquece quem foi. Identidade, a nota que desafina primeiro. O Queen já tinha lançado 2 álbuns, e o retorno, meu amigo, foi pior que show de rock em padaria. A crítica dizia que a banda estava dramática demais, e o Fred parecia o maestro de uma crise existencial. Então, o Fred, um ego quase no chão, me chama para um pub em Camden. Ele chega todo ofegante, derruba o banco e solta: "Bode, acho que não fui feito pra isso." Eu, tentando entender por que ainda estava nessa ilha molhada chamada Inglaterra, olho pra ele e digo: "Tu não foi feito pra isso. Tu foi esculpido a tapas pelo caos, meu amigo. Tu é um meteoro de bigode. Agora, para de reclamar e faz uma música decente. Pelo amor de Bah." Ele olha pra mim, desesperado, e pergunta o que fazer. Eu, com um gole de gin, solto minha ideia revolucionária. "Sei lá, por que você não faz uma ópera? Sem refrão, sem lógica, e com um solo de guitarra que parece um duelo entre Beethoven e um Transformer." Ele, todo perdido: "Mas isso vai tocar no rádio?" Eu, com a maior cara de pau de quem não sabe o que tá fazendo, respondi: "Claro que não, por isso que vai funcionar." Antes de eu terminar de responder, ele já tava rabiscando um guardanapo. Galileu, Fígaro, Mama. Será que ninguém entende sarcasmo entre os astros do rock?
de repente, o Fred tranca a banda no estúdio, tipo uma seita secreta. Roger Taylor dormindo em pé, Brian May com tendinite de tanto repetir solo, John Deacon, coitado, ele só queria um café. E o Fred gravando camadas e mais camadas de voz. Era mais vocal sobre vocal do que reunião de condomínio. O engenheiro de som, já em lágrimas, quase largou tudo. O produtor ameaçou virar monge. E eu, ali, disfarçado de estagiário, só pra ver o circo pegar fogo. A demo tá pronta. A EMI recebe a gravação e a resposta deles. 6 minutos? Isso nem é música, é minissérie. O Fred quase pulou na jugular do diretor. Eu, com toda a minha diplomacia de bode, falo pra banda: relaxa, pessoal, vamos vazar essa porra. Aí, entra o Kenny Everett na jogada. DJ surtado e parceiro de caos. Pedi pra ele tocar a música de forma contrabandeada pro rádio, picotada, sem dó. A galera pirou, o Queen tinha mostrado as caras de verdade, com uma canção que fez história, e eu, sem créditos, como sempre. Fred não cantava, Fred invocava. Um grito tão afinado que fazia anjos gritarem de inveja. Eu quase apaguei esse show da história, só pra não parecer medíocre ao lado dele. E eu que achei que minha voz grave com reverb bastava. Primeira vez que entrei no CBGB, eu senti o cheiro. E não era cheiro de música, não. Era cheiro de carne crua, suor ácido e vômito com cerveja barata. O tipo de aroma que te faz lembrar que o rock nunca foi um banquete. Foi sempre uma carcaça jogada na sarjeta, esperando ser devorada por cães famintos com jaqueta de couro. O CBGB não era só um bar, era uma caverna. Um porão sujo onde guitarras gritavam por socorro, onde vozes desafinadas se misturavam com o som de garrafas quebrando. O chão colava, as paredes escorriam mofo. O banheiro era considerado uma experiência religiosa por quem sobrevivia. E foi nesse tempo profano que eu cometi o erro. Um erro cabeludo, suado e com corte de frango. Eu tinha acabado de chegar em Nova York, tava faminto, literalmente, fugindo de umas tretas com uns Hare Krishnas que achavam que eu tinha plagiado um mantra. Longa história, envolve um sintetizador e 12 quilos de queijo azul. Vi um letreiro dizendo CBGB Home Food. Meu cérebro, exausto e desnutrido, leu: carne bem gordurosa, bro. O melhor frango underground de Greenwich. Entrei achando que ia pedir um sanduba. Saí quase entrando pra banda mais suja, rápida e influente da história. Você veio pro teste? Testes? Vocês têm monstruária de carne? Tanto faz, entra aí com a gente. O baterista era um palito de fósforo com jaqueta. O guitarrista parecia ter saído de uma luta com um cortador de grama. E o vocalista? Bem, o Joey era um ser interdimensional com 2 metros de altura e um olhar que dizia: eu odeio tudo, inclusive eu mesmo. Me botaram pra tocar baixo. Fácil, tava no sangue. Mas aí veio o problema. Comecei a tocar um riff progressivo, 7/8, escalas bizantinas, uma virada com compasso composto. O Joey parou e falou: cê tá doido? Isso aí é Yes, é Rush. Aqui a gente toca em 2 acordes, e rápido. E eu, num momento de colapso mental, gritei: tudo bem, mas tem bife aqui ou não? Silêncio. A banda inteira me encarou. O Didi me deu um chute na canela. E antes que eu pudesse explicar que achava que CBGB era uma franquia de churrascaria, eu fui expulso. Literalmente, chutado porta fora com um flyer de show enfiado na boca. Fiquei do lado de fora, encostado na parede, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Minhas roupas estavam rasgadas, minha franja estava zoada, meu baixo quebrou quando caí. E eu gritei: banda de malditos, nem pra ter um espeto de frango! Foi nesse momento que um adolescente cabeludo me viu no chão e sussurrou: isso é punk! E foi assim que, sem querer, eu virei a inspiração de uma geração. Naquela mesma noite, os Ramones entraram no palco do CBGB e tocaram 17 músicas em 20 minutos. Sem solos, sem firulas, sem cortes de cabelo decentes. Eles não queriam mudar o mundo, eles só queriam que ele acabasse logo. E que fosse barulhento, feio e rápido. E eu tava ali fora, tentando entender como fui parar no olho do furacão sonoro mais importante dos anos 70. E saí com fome. Eles eram sujos, barulhentos e comiam miojo sem água. Eu tava com fome. O punk nasceu por acidente e meu estômago tava vazio. Desculpa aí, Cid. A raiva com fome inventa coisas, inclusive gêneros musicais. 1982, turnê rolando, Ozzy nos bastidores, suando mais que baterista de black metal em sauna. O cara tava na bad. Último show, um enterro sonoro. A galera já começou a sussurrar que ele tava perdendo brilho. Aí ele vira pra mim e solta:
Bode, preciso fazer história hoje. Algo que faça a plateia lembrar de mim pra sempre. Eu, sentado num caixote de equipamento, cerveja numa mão e morcego embalsamado na outra. Porque sim, eu andava com isso, qual que é o problema? Respondi com toda a sabedoria de um bode alcoolizado. Então morde esse morcego aqui, campeão. Vai virar lenda. Era piada. Juro pelos meus chifres. Mas né, Ozzy Osbourne, o rei das más decisões impulsivas. E não é que o infeliz achou que eu tava falando sério. Como todo bom profeta do caos, começou a filosofar. Talvez o morcego simbolize o medo. Morder ele é como vencer a escuridão. E eu ali, torcendo pro cérebro dele pegar no tranco, pensando, mano, era só uma piada. Eu tava entediado. Bom, fomos pro camarim e desenhei no papel um negócio que chamei de estratégia vampirística de choque visual. Parecia uns rabiscos estranhos com setas vermelhas e morcegos voando rumo à glória. Ozzy olhou, fez cara de sábio no boteco e falou, isso é genial. A essa altura eu já tava parecendo coach motivacional de heavy metal. Palco montado, plateia gritando, luzes piscando mais que a consciência de roqueiro em coma alcoólico. Ozzy entra, possuído, ou talvez só muito empolgado com a ideia de comer fauna ao vivo. E no meio do caos, alguém joga um morcego no palco. Real, vivo, provavelmente em choque existencial. Ozzy me encara lá de cima e eu, na minha genialidade, faço chifrinho com a mão. Aquele gesto universal que diz, vai lá e destrói ou faz merda, tanto faz. Ele sorri. E aí, meu amigo? Mordida no morcego. Ao vivo e em cores. Plateia em transe. Uns gritam, outros gritam mais ainda. Eu quase cuspi a cerveja por outro orifício. O morcego, bom, digamos que ele não voltou pra Batcaverna naquela noite. No dia seguinte, manchetes em tudo que é canto do mundo. Ozzy morde o morcego no palco. Rock perde a noção e ganha história. Escondam o Batman. A mídia surtou. A gravadora tentou se fingir de morta. E o fã-clube americano mandou uma carta jurando que Ozzy tinha sido possuído por um demônio peludo. Ou seja, eu. Com muito orgulho. Resultado: hospital, vacina contra a raiva, Ozzy estirado na maca, com cara de quem lambeu o poste energizado. Eu sentado do lado, tomando energético, folheando um panfleto da turnê como se fosse uma obra-prima. Aí ele vira pra mim, todo grog, e solta: Bode, você é completamente louco. E eu falei assim pra ele: e você é um gênio com dentes afiados, meu amigo. Combinação perfeita. Ele riu, eu ri, a enfermeira me tirou do quarto. Depois disso, fui banido da casa dele por 6 meses. Mas em compensação, ganhei o crânio do morcego. Já limpo, relaxa. Quando ele mordeu o morcego, não foi por rebeldia, foi por chamado. O ritual tava completo e eu quase entrei em combustão. Foi nessa nota que a força começou a escutar. A banda tava começando, Cliff Burton ainda era o cérebro musical, Hetfield e Lars discutiam toda hora sobre tempo e dinheiro, o Mustaine, bom, o Mustaine era uma bomba relógio afinada em Mi menor. Eu era só um bode que carregava os cabos e ajudava nas composições de madrugada. Uma vez sugeri mudar o andamento de Jump in the Fire. Ele gritou, genial! E me deu um gole de bourbon. Lars, por outro lado, me chamou de mascote e me mandou varrer o estúdio. Começou aí a treta, a divisão, o bode no meio. E o clima era sempre tenso. Uma vez o Lars ameaçou bater com a baqueta no Cliff. O Cliff fingiu que ia invocar uma entidade. E o Mustaine só aumentava o volume da guitarra. Ensaiávamos em quartos minúsculos, cheio de eco e bolor. A energia era explosiva. E eu tentava manter o equilíbrio elétrico interno, com o casco e mais paciência que técnico de som em festival punk. A noite anterior à demissão foi surreal. Tínhamos o ensaio às 8 horas. Às 2 da manhã, Mustaine me chamou pro quarto e disse: Bode, eles querem me derrubar. Eu tentei acalmar, disse: não viaje, bebe água, dorme, amanhã a gente acerta os riffs juntos. Mas aí, o amplificador estourou. Literalmente, pegou fogo. Lars culpou o Mustaine. Mustaine achou que fui eu que esbarrei no botão. Hetfield tacou uma garrafa na parede. O Cliff só ria com a cabeça entre as mãos. Clima de paz total. O quarto virou um campo de batalha, a janela quebrou, caiu cerveja no colchão e eu fiquei no canto tentando achar meu isqueiro no meio da fumaça. O pior foi quando o Dave gritou: se eu sair dessa banda, crio outra mais pesada. E eu respondi: com esse humor aí, só se chamar Mega Rancor. Ele anotou e cá estamos.
Na manhã seguinte me acordaram com gritos. Bode, acorda, o Dave tá fora. Achei que era piada, mas era real. Me empurraram pra fora do quarto junto com ele, deram uma passagem de ônibus pra Los Angeles e um bilhete amassado escrito sem clima. O Sen olhou pra mim e falou: você devia ter me avisado, Bode. E eu tentei. Você achou que bebe água era metáfora? Ele ficou em silêncio, entrou no ônibus e dali nasceu o Megadeth. Eu fiquei do lado de fora com uma mochila rasgada, um cabo de guitarra e uma dúvida existencial. Será que a culpa foi mesmo minha? Na rodoviária ele ainda virou e disse: um dia eu volto maior. Eu só respondi: então me leva junto. Mas o motorista fechou a porta. Mustaine nunca superou. Cada solo do Megadeth tem gosto de vingança. Cada riff dele carrega um pouco do bote que ele deixou pra trás. E o Metallica seguiu, limpou a imagem, virou gigante, mas sempre que falam da treta, o nome do bode não aparece. Coincidência? Até hoje, se escutar bem no início de The Four Horsemen, dá pra ouvir um mugido abafado no fundo da mix. Não foi erro de gravação, foi grito de dor, ou raiva, ou uma mistura dos dois com ressaca. Mas ninguém fala do bode. Preferem fingir que era só uma lenda urbana com bafo de uísque. Se eu tivesse dito outra coisa, se eu tivesse desligado o ampli a tempo, se eu tivesse escondido o bourbon, talvez nada disso tivesse mudado. Ou talvez eu tivesse sido guitarrista base do Metallica. Dave Mustaine queria quebrar tudo, inclusive a própria banda. Essa nota não é afinada, ela grita. Foi aqui que a raiva virou estilo. Raiva afinada vira religião. 1985, Londres e Filadélfia vibrando no mesmo BPM. Bob Geldof surtando com 2 telefones, David Bowie pedindo chá orgânico e o Phil Collins fazendo a ponte aérea rock and roll em tempo real. Mas Transmissão interceptada. Unidade 03 localizada. Tipo 842 emitindo sinal proibido. A força de controle sonoro assumiu esta frequência. O conteúdo exibido é perigoso. Não acreditem no que viram. Não compartilhem este sinal. O rock morreu. Não existe nem bode. Não existe nem bode. Não existe nem bode. Não existe nem bode.